Vou te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito ainda para você. A sua empresa realmente dá lucro? Ou ela só gira dinheiro? Porque tem empresário trabalhando e trabalhando mais, vendendo mais, se esforçando mais e mesmo assim vivendo sem nenhum tipo de paz. E isso é muito grave, porque dói no coração, na cabeça e no tempo que você perde fazendo isso. Não consegue respirar, não tem clareza, sem saber por que que nunca sobra dinheiro. E sabe o que que é mais perigoso? Muitos empresários costumam se acostumar com isso. Se acostumam com a pressão, se acostumam com a ansiedade, com medo, se acostumam com tudo isso. Se acostumam a apagar incêndio o tempo todo. Eles se acostumam a estar em vários lugares e não estar em lugar nenhum. Já ouviu alguém falando assim, mas você está aqui, mas está com a cabeça no mundo da lua. Como se empreender precisasse ser pesado. Como se empreender fosse um massacre todo dia. Só que não deveria ser assim. Não deveria. O empreendedorismo deveria ser teu sonho. Talvez eu entenda isso profundamente, porque eu cresci nesse mundo. Eu cresci vendo o peso de um sonho. Eu sou filha de agricultor e de empregada doméstica. Durante anos, desde que eu nasci, eu vi meu pai não conseguir dormir à noite. Eu vi meu pai sofrer por dívidas impagáveis. A nossa única propriedade indo a leilão. Vendo meu pai não conseguir dormir à noite. E teve uma frase que meu pai disse uma vez e que marcou minha vida. Ele disse que o sonho dele seria conseguir deitar a cabeça dele no travesseiro e voltar a dormir em paz. Anos depois eu me formo em Direito, me especializo em Direito Tributário, fiz um MBA também em Gestão Tributária, depois eu me formei em Ciências Econômicas e fiz uma especialização em Perícias Econômicas. E meu primeiro cliente, quem que vocês acham que foi? Meu pai. Hoje ele continua agricultor, com um sítio limpo, sem dívidas, uma casa própria que ele nunca teve e o mais importante, conseguindo deitar a cabeça dele no travesseiro e dormir em paz, sem a preocupação do oficial de justiça. E ao longo de toda a minha trajetória, eu comecei a perceber algo muito forte. O problema da maioria das empresas não é só a falta de dinheiro, é a falta de clareza. É a falta de previsibilidade, porque a maioria dos empresários, ou pelo menos muitos deles, faturam, movimentam muito dinheiro. Afinal de contas, nossa economia é baseada neles. Trabalham até mais do que deveriam, inclusive palavras das suas próprias famílias. Só que eles não conseguem enxergar, e isso talvez possa ser o seu caso, aonde a empresa está sangrando. Então, sabe um balde furado, onde tem um furinho bem pequenininho e você olha e não vê? Quando existe, essa falta de clareza, o empresário ele vive no escuro. Ele toma decisão baseada no medo, mistura dinheiro pessoal com dinheiro da empresa, não entende margem, não entende lucro, não entende faturamento, não consegue separar nada, não sabe por que está na opção tributária que está, não sabe por que imposto que está pagando. E isso destrói não só a empresa, ele destrói, na verdade, primeiro o dono, antes de destruir a empresa. Porque ele perde aquele brilho no olho de ir para a empresa todo dia, ele perde aquele brilho, ele perde a vontade. E foi exatamente por isso que eu criei o Vazamento Zero. É um processo guiado de empresária para empresários, que querem finalmente enxergar a realidade financeira da própria empresa, que querem entender para onde o dinheiro está indo, sem planilha complexa, sem termos absurdos, sem precisar entender profundamente de finanças, sem ser contador, sem sentar horas e horas e horas e horas na frente do computador. Ao longo dos próximos dias, eu posso te ajudar a enxergar vazamentos silenciosos, retiradas invisíveis, custos que você ignora, precificação, falsa sensação de lucro. Talvez é por isso que a tua empresa está consumindo mais energia do que você tem para oferecer, porque você não enxerga nada disso. No Vazamento Zero, você vai ter acesso a um dashboard. São 8 aulas disponibilizadas progressivamente.
Esse dashboard é preenchido junto com as aulas. Tem uma IA especializada para ajudar a preencher tudo isso. E mais, uma aula bônus. Deixa eu te falar mais uma coisa muito, muito importante. Isso não é sobre números. A gente não vai te tornar um especialista em números. É sobre a falta de controle. É sobre você voltar a ter controle sobre tudo. De parar de sentir que você trabalha o tempo inteiro e que nunca consegue respirar e que nunca sobra nada. Porque talvez hoje o que você mais precisa não seja vender mais, faturar mais. Talvez a tua empresa ela precise só parar de perder dinheiro. Talvez o que você precisa é simplesmente colocar o dedo no buraco do balde para parar de fazer ela perder. Para colocar o dedo no balde e fazer a tua empresa parar de perder dinheiro. Você pode começar esse processo amanhã, mas hoje você perdeu dinheiro, porque vazou. Para você começar esse processo hoje, eu vou disponibilizar um desconto especial no valor de R$ 97,00. Tudo isso por R$ 97,00. Então clica no botão aqui embaixo e começa a enxergar a tua empresa com clareza. Volte a brilhar teu olho, como ela deveria acontecer desde o teu início. Porque empresário nenhum deveria carregar sozinho o peso de administrar no escuro.